Atos 14, versículos 8, 9 e 10. Se você quiser ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, vai aparecer aqui no telão também. Nós estamos usando a versão NAA, Nova Almeida atualizada. A cura de um paralítico em Listra. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar, e quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levanta-se, direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Amém. Você pode se assentar. Mas nós estamos numa noite de milagres, estamos numa noite de buscar o sobrenatural do Senhor. E ontem nós tivemos uma experiência maravilhosa, uma experiência sobrenatural. Foi um culto e tanto, né, Mateus, ontem lá no Jardim Bela Vista. E eu tinha ido lá para levar a Denise e já me pegaram para ministrar a palavra lá. Não deu tempo nem de colocar o pé na porta, né? E nós vivemos algo maravilhoso. Uma irmã foi cantar e deu testemunho de que o filho dela, de 5 anos, na terça-feira à noite, ela lavando louça, o menininho chegou e falou assim: mãe, Deus colocou no meu coração de orar para aquele homem grandão, assim, pararam tudo o que estavam fazendo, e foram lá, ela e os demais filhos ajoelharam na sala e oraram por aquela pessoa. E quando chegamos no culto ontem ali, aquela pessoa estava no culto. E eu ministrei a palavra e a palavra tocou naquele coração, aquela pessoa foi impactada pela palavra. E eu não tenho muito esta veia evangelística, né, de sempre fazer apelo, no sentido de salvação, mas eu fui impulsionado pelo Espírito, e aquele homem entregou o coração ao Senhor Jesus. Foi um momento muito precioso. Então, Deus trabalha do jeito que Ele quer. A Denise não viu, porque ela estava dando aula, eu vim contando no carro para ela. Falei assim, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. É aquilo que eu sempre digo. Às vezes a gente marca congresso de avivamento e ninguém é avivado. Às vezes a gente vai numa reunião de oração e Deus aviva todo mundo. Deus faz do jeito que Ele quer, Ele é soberano. Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quiser. Ele usa quem Ele quer. Deus usou um menininho de 5 anos de idade. E através da intercessão daquela criança, aquele homem foi à igreja e entregou sua vida ao Senhor Jesus. Então veja que coisa maravilhosa. E nós estamos falando sobre isso, irmãos. Nós temos que viver o sobrenatural. Nós temos que ter em nós uma chama acesa em nosso coração, o desejo pelo sobrenatural. O desejo de ir além das coisas naturais, o desejo de viver as coisas que Deus tem preparado para vivermos, que são muito maiores do que aquilo que a gente pensa, imagina, daquilo que passa na nossa cabeça. Nós temos que ter a sede pelo sobrenatural. Nós temos que desejar o sobrenatural. E nós temos tantos e tantos testemunhos que nós poderíamos contar do sobrenatural que Deus já se manifestou aqui em nosso meio. Então, nós somos uma igreja que almeja, que deseja, que tem sede do sobrenatural. E nessa noite nós vamos falar sobre isso, sobre este sobrenatural maravilhoso. O versículo 8 diz assim, como nós lemos, que em Listra, numa cidade chamada Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado. Então veja bem, o escritor aqui, Lucas, quando ele é muito detalhista nos seus escritos, ele era um historiador muito zeloso e muito aprofundado nas questões, e inspirado pelo Espírito, ele diz assim, que aquele homem estava acostumado a estar sentado naquele lugar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que se tem algo que o ser humano se acostuma, é com a condição que ele está vivendo. O ser humano se acostuma rapidamente em viver bem, se acostuma rapidamente em não viver bem, se acostuma rapidamente a ter muita coisa e se acostuma rapidamente a não ter nada. Tem aquela história famosa, né, que se o sapo cair numa água fervendo, ele sai pulando, né? Falou, pô, vou morrer aqui.
Mas se o sapo cair numa água que está começando a ser aquecida, ele vai ficar ali e o corpo dele vai se adaptando à temperatura da água e de repente nem vê que morreu. Foi cozido e nem prestou atenção, porque se acostumou com aquilo, foi se acostumando. Então o ser humano, ele se acostuma com os problemas, se acostuma com as adversidades, se acostuma com as frustrações, se acostuma com os entulhos que são colocados no caminho para impedir o avanço. O ser humano se acostuma a viver sem paz, o ser humano se acostuma a viver sem alegria, o ser humano se acostuma a viver sem esperança, o ser humano se acostuma a viver em desespero. O ser humano, ele se acostuma a viver sem Deus, e uma vida miserável é uma vida sem Deus. Assim mesmo o ser humano se acostuma. Então nós estamos olhando aqui que este homem estava acostumado a ficar naquela condição de mendicância. Quem sabe as pessoas não passem fisicamente pelo problema de não poder andar. Quem sabe as pessoas não passem pela experiência de estar assentado à beira do caminho, dependendo que alguém dê um pedaço de pão, que alguém dê uma moedinha de R$1, mas quem sabe a alma está mendigando. Quantas pessoas mendigando pelo amor, quantas pessoas mendigando pelo sentimento bom, quantas pessoas mendigando pela esperança, mendigando por uma vida que seja um pouco melhor, quantas pessoas mendigando por um abrir de olhos pela manhã e não pensar assim, mais um dia, mas que bênção, mais um dia. As pessoas vão se acostumando, tem muita gente acostumada com os seus problemas, acostumada a ficar envolta às dificuldades, rendida diante das tempestades, acostumada com as adversidades. Esta era a condição deste homem. E nós estamos falando de noite de milagres, nós estamos falando de noite de mudança de vida, nós estamos falando noite de romper, de ir além, de mudar as circunstâncias e as situações, e este homem vem como exemplo. Que eu e você não podemos ter a postura de nos render diante das adversidades, dos problemas da vida. Tem muita gente que se entrega, dizendo, não, tem o que fazer, é assim mesmo. Nós não podemos estar como este homem acostumado. Nós não podemos estar acostumado com nada, nem mesmo com as coisas boas, porque Deus tem mais. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. A Bíblia chama da graça do Senhor, chama de multiforme graça. A Bíblia diz que aquele que é santo, continue a santificar-se. Mas ainda, a Bíblia diz que você pode escolher a boa, a agradável ou a perfeita vontade do Senhor. São posicionamentos. A Bíblia toda fala sobre posição, sobre decisão. Abraão, eu tenho uma grande obra para fazer através da sua vida. Eu vou fazer de você uma grande nação. Então saia da posição que você está e vai para uma posição nova. Posicionamento. Davi estava cuidando de algumas ovelhas no meio do mato. Lá num canto, quem sabe num deserto. Quem sabe não tinha nem sombra para se refrescar do sol escaldante. E de repente chega uma ordem para ele, dizendo, olha, teu pai te chama. E ele corre para o seu pai, e o pai dele diz assim, olha, você pega pão, pega queijo, e vai lá na batalha ver como estão seus irmãos. Davi poderia ter dito, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que guardar o rebanho, eu tenho outras prioridades, arruma um outro servo, aí não precisa ser eu, só para saber, só para ter notícia. Mas Davi prontamente, a Bíblia diz que logo, bem cedo, ele pega o pão, pega o queijo e parte em direção àquele campo de batalha. E lá ele encontra Golias, e ele se posiciona diante de Golias, e ali a história dele é mudada.
O jovenzinho que não era conhecido agora está sendo celebrado cantando: Saul matou 1000, mas Davi matou os seus 10.000. Posicionamento. Nós não podemos nos posicionar. Eu estava pensando isso hoje à tarde. Nós não podemos estar acostumados com a posição espiritual que nós estamos. Nós temos que buscar mais. Não importa quão santificado, não importa o quanto Deus esteja me usando, nós temos que buscar mais. A vida do cristão é uma vida dinâmica e não uma vida estática, estacionária. Nós precisamos mais, buscar mais. A vida do cristão não é uma vida de comodidade, de estar acostumado. Seguindo aqui, ele diz assim: que este homem era paralítico desde o seu nascimento e nunca tinha conseguido andar. Desde o seu nascimento. Aquela criança nasceu já com problema, não sabemos qual foi o problema, mas ela via as outras crianças correr, ela via as outras crianças brincarem, ela via as outras crianças saltarem, ela via as outras crianças se desenvolvendo, se tornando juniores, se tornando adolescentes, se tornando jovem e criando as suas raízes, criando a sua própria família, indo trabalhar, mas ele não podia, ele era aleijado. A vida daquele homem foi uma vida do nunca. Nunca pôde correr, nunca pôde brincar, nunca pôde caçar, nunca pôde caminhar, nunca pôde correr, nunca tinha conseguido andar. Eu costumo chamar pessoas que vivem no nunca, da síndrome do não posso. Eu não posso. E muitas pessoas estão presas na sua baixa autoestima, muitas pessoas estão presas no histórico familiar, muitas pessoas estão presas nas circunstâncias da vida, muitas pessoas estão presas naquilo que ele ouve a seu respeito, e muitas pessoas estão presas naquilo que ouvem do inimigo. E está na síndrome de não posso, não, eu não posso. Deus quer te usar, não, mas eu não posso, Deus usa outro. Olha, tem um romper na sua vida, não, eu não posso. Eu não consigo. E essas pessoas estão presas a esta circunstância. E muitas vezes estão presas àquilo que estão acostumadas a ouvir, ou acostumado a pensar, ou acostumado a achar de si mesmo numa autoanálise, ou presas às circunstâncias dizendo: eu nasci para sofrer, eu nasci para dar errado, eu nasci para não dar certo. Eu nasci numa família que, olha, nunca ninguém conseguiu mudar a situação, não serei eu o primeiro. Tem muitas pessoas que estão presas nessa síndrome, olhando para tudo e menos para o principal, que é Deus. Olhando para tudo, para as circunstâncias, para a história, para o histórico familiar, para o histórico pessoal. Eu estava lendo a biografia de um homem que foi presidente dos Estados Unidos. O histórico dele é assim: tentou ser prefeito, perdeu, tentou ser deputado, perdeu, tentou ser senador, perdeu, tentou ser vice-presidente, perdeu, abriu a empresa, faliu, abriu outra empresa, faliu, de repente se tornou um grande presidente dos Estados Unidos. Aquele não estava preso na síndrome de não posso, né? Que se fosse qualquer outro, não deu certo, tentei isso, tentei aquilo, eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para não ser nada. Eu nasci para ser o erro da família, para ser o fracasso da família. Existem pessoas que estão presas no nunca. E Paulo, o apóstolo Paulo, não estava preso no histórico daquele homem. Paulo não disse assim: rapaz, me traga aqui teu histórico médico, eu quero ver se a minha oração vai poder atender às suas necessidades. Paulo não ficou olhando dizendo: quem sabe nós possamos fazer alguma coisa a respeito disso. Nós não podemos ficar presos no nunca. Aquele homem nunca tinha conseguido andar.
Nós somos chamados para pisar aonde ninguém jamais pisou. Nós somos chamados para conquistar aquilo que ninguém jamais conquistou. Nós somos chamados para ir além. Além da história, da minha própria história, além do histórico familiar, além do que os meus familiares foram, além do que os meus colegas foram, além do que os meus irmãos em Cristo foram, nós podemos ir além. Nós não podemos ficar presos no nunca. Aqui nessa igreja nunca ninguém foi ressuscitado. Mas não vamos ficar presos nisso? Paralítico a gente já viu andar, né? Canceroso nós já vimos ser curados. Pessoas soropositivas foram curadas. Nós vamos ficar, não, já foi, já deu certo. Nossa, que coisa maravilhosa, nós presenciamos isso. Não, nós temos que ir além. Deus usou um, Deus usou outro. Senhor, quando vai chegar a minha vez de ser usado? Quando chegará a minha vez? Nós não podemos estar presos no nunca. Nós temos que quebrar, irmãos, esta palavra. Nós temos que continuar seguindo, andar. É noite de romper os nossos limites. É noite de rompermos o limite da nossa vida, de fazermos o que nunca foi feito, de conquistarmos o que nunca foi conquistado, de vivermos o que nunca foi vivido, de quebrarmos um ciclo na nossa história. Tem gente que está presa ao ciclo. Parece aqueles animais de zoológico. Às vezes eu vou no zoológico, eu lembro que uma vez eu fui e tinha o lugar do furão. Não sei se os irmãos conhecem aquele bicho furão, né? E era uma grama muito grande, e a grama estava um pouco alta, mas tinha o trilho certinho da onde que ele andava. Ele andava em círculo. Ele saía da toca dele e ficava andando em círculo. Ali só estava na terra, não tinha grama. Gastou a terra, porque ele só andava num lugar. A patinha dele não ia nem para lá e nem para cá, ficava sempre no mesmo lugar. Tinha grama alta para cá, grama alta para lá, mas aonde ele passava já estava na terra, já estava gasto. Ele estava andando no seu ciclo. Ele estava preso, ele não tem outra coisa para fazer, porque tem grades, ele está preso dentro daquela grade. Mas é noite de nós quebrarmos este ciclo, é noite de sairmos das nossas grades, é noite de conquistarmos o que jamais foi conquistado. É noite de mudarmos a nossa história, é noite de milagres, é noite de sobrenatural. Aquele homem nunca tinha andado, quem sabe você nunca tinha pensado a respeito disso, mas hoje pensa. Quem sabe você nunca tinha pensado em se posicionar como deve ser posicionado, se posicione nesta noite. Seguindo, versículo 9 diz assim: e este homem ouviu Paulo falar. E a Bíblia diz que a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos entender a importância de andar com quem fala sobre milagres, de andar com quem fala sobre o sobrenatural, de andar com quem acredita no romper, no ir além, no quebrar as barreiras, romper os limites. Estava conversando há pouco com o pastor Rubinho sobre política nacional e política internacional. Eu falei, hoje eu estava assistindo no YouTube algumas notícias a respeito do que está acontecendo no Brasil. E não era um vídeo muito longo, um vídeo de 5 minutos. Mas foi lá pelos 3 minutos, mais ou menos, eu vi que a minha alegria estava indo embora. Que a preocupação estava querendo tomar conta do coração, pensando, o que vai ser do Brasil? Se continuar desse jeito, o que vai ser? Eu falei, que eu estou perdendo tempo com isso? Eu vou ficar me entristecendo?
tirei aquele vídeo e coloquei uma pregação. E o pregador estava pregando e dizendo: nós vamos vencer, nós vamos triunfar, Deus nos chamou para sermos vencedores. Eu falei: é isso aí que eu preciso escutar, é palavra de fé, é palavra de esperança, não palavra que coloque para baixo, mas palavra que coloque em mim e inspire a fé para vencer, para ir além, para conquistar. Então nós temos que aprender a importância das palavras. Nós temos que andar com quem nos inspira a fé, com quem nos inspira o sobrenatural. Você começa a andar com alguém, e você, quem sabe lá na empresa, no emprego, surge uma dificuldade, você fala: fulano, eu estou passando por isso. E o outro lá, que eu conhecia, estava com o mesmo problema e morreu. Estou preocupado aqui, começou uma dorzinha aqui. O meu amigo lá começou com a dorzinha aqui, 3 meses estava morto. Né? Estou com um problema aqui para resolver aqui na empresa. Rapaz, deixa para lá, senão tem um fulano lá que tentou, olha, é bem inteligente, não conseguiu resolver, abandona isso, não vai dar certo. Olha, estou com um problema sério no casamento, assim, não, abandona, larga, vai ser feliz, some no mundo, vai viver a tua vida. São pessoas que não nos inspiram a fé, que não nos inspiram ao sobrenatural, que não nos inspiram a viver um romper sobrenatural na nossa vida. Olha, tem um problema aqui na empresa que está difícil resolver. Não, nós vamos orar e Deus vai dar solução, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai fazer você enxergar a solução e as coisas vão dar certo. A importância de ouvir. Agora imagine se aquele homem, que aquele paralítico que nunca tinha conseguido andar, estivesse ouvindo Paulo dizendo: esse mundo é mau, esse mundo é perverso, eu apanhei sem dever, me apedrejaram, me jogaram para a cidade igual morto para o lado de fora. Eu por 3 vezes levei uma quarentena de chicotada menos 1. Olha, eu já sofri 3 naufrágios. Essa vida é triste, não vale a pena. Olha, que coisa terrível. E quando eu estava caminhando no deserto, quantas vezes vieram me assaltar? E eu passei tantos perigos nas mãos dos salteadores, dos ladrões. Que mundo triste, que mundo perverso. Mataram meu Jesus, penduraram na cruz. Olha que coisa terrível. Aquele paralítico ia dizer: alguém me tira daqui? Eu estou ficando pior do que eu estava. Agora, qual era a palavra de Paulo? O texto começa dizendo que este homem ouviu o que Paulo estava falando. E o que Paulo estava dizendo? Olha, neste mundo Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições, mas Ele já venceu o mundo, e eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, eu já sou vencedor, eu vou triunfar sobre as lutas, vou triunfar sobre as dificuldades. Não importa se você está doente, o meu Jesus cura. Não importa se você é paralítico, o meu Jesus faz andar. Não importa se está morto, nós oramos e o morto ressuscita. O meu Deus é bom, o meu Deus é maravilhoso. O meu Deus se importa com as pessoas, o meu Deus se importa com aqueles que têm problemas, com aqueles que estão em dificuldade. Deus ama o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer, para mudar a nossa história, para mudar aquilo que nós estávamos vivendo. O meu Deus é maravilhoso, o seu Filho Jesus é poderoso, e o Espírito Santo habita em mim. E aquele jovem, aquele homem foi sendo tomado pela fé. A única coisa, a Bíblia não diz, mas pelo contexto a gente entende, que a única coisa que passava dentro da alma daquele homem era dizendo: chegou a chance, chegou o momento, a oportunidade de eu mudar a minha história. Se esse Jesus é tudo que Ele está dizendo mesmo, Ele pode mudar a minha situação. Se esse Jesus é poderoso mesmo, Ele pode fazer as minhas pernas voltar ao normal. Se esse Jesus tem tanto poder assim, chegou o momento que eu jamais esperei viver na minha vida. Eu costumava estar assentado aqui, eu jamais tinha andado, mas se esse Jesus realmente se importa comigo, hoje a minha história muda. A importância de nós ouvirmos pessoas
que nos levem a crer nos milagres, a crer no sobrenatural, a importância de estar no lugar certo. O ambiente é muito importante. Por isso Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes amizades que nos levam para o caminho errado, as amizades ou os ambientes que ao invés de nos encher de fé, nos enche de dúvida, nos enche de incerteza, ao invés de nos dar um ânimo, nos coloca para baixo. Por isso nós temos que saber os ambientes certos. Aquele homem poderia estar em qualquer outro lugar. Ele poderia até mesmo estar numa grande festa, comendo churrasco num casamento, tomando do melhor vinho no casamento. Ele podia estar lá e a vida dele continuaria a mesma coisa. Por isso o ambiente é muito importante, aonde nós vamos, o que nós ouvimos, de quem nós ouvimos e a respeito do que nós ouvimos. Os ambientes são importantes. Aquele homem não é por obra do acaso, mas Deus colocou aquele homem naquele lugar, naquele ambiente propício, naquele momento, e ele estava ouvindo nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo falando. E os cultos de Paulo não eram igual ao nosso, não, de 1 hora. Paulo pregava, que até o Eutico dormiu na janela, caiu e morreu. Tanto que ele pregou, e ele desceu, orou pelo homem, ressuscitou e voltou a pregar. E a Bíblia diz que pregou até o amanhecer do dia. Então a pregação do Paulo era extensa, a pregação de Paulo era profunda, Paulo era eloquente, Paulo era muito preparado, mas a palavra de Paulo entrou no coração e na alma do paralítico. E de repente, no versículo, metade do versículo já vai dizer assim: de repente Paulo olhou e fixou os olhos e olhou dentro, na alma daquele homem, e viu que ele tinha fé para ser curado. Uma coisa que eu aprendi, irmãos: eu não insisto com quem não tem fé. Eu não fui chamado para discutir com quem não crê. É o meu chamado, não sei dos outros, mas o meu, eu não fico discutindo. Mas eu não acredito. Tá bom, não acredito, o problema é teu. Quando Deus me dá a visão, a revelação, fala assim: irmão, tem alguém aqui com problema assim, não quer vir, não fico não. Vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance. Não, quer, não quer, tchau e benção, como diz o ditado. Quando eu faço apelo também, venha rapidamente aqui que eu quero orar, não adianta ficar titubeando. Porque eu aprendi, às vezes a nossa fé quer curar o outro, a gente ora, ainda depois a nossa oração passa assim: aquele pastor lá, a oração dele não vale nada. Ele orou por mim, não aconteceu nada, mas o coração está que é uma pedra. Então eu aprendi com Paulo, eu olho dentro do olho da pessoa e vejo se tem fé. Vem aqui, nós vamos juntos viver no sobrenatural, viver algo extraordinário. Paulo viu que aquele homem tinha fé, por isso a nossa palavra também tem que ser palavra de fé, de esperança. Venha uma visita em casa, fale de fé, fale de esperança, fale de coisa boa. Tem oportunidade para falar na igreja, fale de fé, fale de esperança, fale de coisa boa. Na rua encontra alguém, fale de fé, fale de esperança, fale de coisa boa, fale de milagre, fale de sobrenatural. Encontra alguém doente, fala de cura. Encontra alguém necessitado, fale que existe um sobrenatural para se manifestar. Nós temos que estimular a fé das pessoas. E depois que você fala, você olha no olho da pessoa, e se tiver fé, pode orar que o milagre acontece. Nós tivemos aqui o testemunho que a meu Zito contou da mulher que chegou aqui e sentiu que a doença foi tirada do seu estômago. Nunca mais precisou tomar remédio. O médico olhou e falou: mas você não tem nada, não precisa de cirurgia, não precisa nada. E a Denise encontrou uma mulher essa semana também, ela vinha aqui, quem sabe 2018, 2019, não apareceu mais. E a Denise encontrou e falou: a senhora não apareceu mais na igreja? Mas eu estava com tal problema, agora vai dar certo de eu voltar a frequentar a igreja. E ela disse assim: mas eu tenho algo para contar. Eu tinha um problema sério no meu estômago e fui curado lá na igreja.
Nós precisamos, irmãos, crer, estimular e viver os milagres. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava pregando, de repente ele olhou e viu que tinha fé, ele parou a pregação e pegou na mão daquele homem, falou alto, gritou, dizendo: levanta-te, apruma-te sobre os pés. A gente é renovado, né? É presbiteriano, mas é renovado, né? Você vai no presbiteriano tradicional, nada contra, mas é aquela liturgia. E nós somos mais ou menos igual Paulo aqui, né? Versículo 10 diz que Paulo disse em alta voz. Nós somos assim também. Quando a fé está funcionando, quando a fé está em alta, a gente não tem vergonha de gritar e dizer: seja curado, seja liberto, receba o milagre. Nós estamos na mesma fé de Paulo. Nós falamos em voz alta: aleluia, viva o seu milagre. Viu que tinha fé. As palavras de Paulo despertaram a fé daquele homem. Palavras erradas geram dúvidas. Palavras erradas geram tristezas. Palavras erradas geram incertezas. Palavras erradas geram aflição e desespero. Tem muita pessoa vivendo em desespero porque está ouvindo palavra errada. E não é só de quem não é da fé. Eu conheço uma pessoa, ela estava caminhando bem na sua fé, e de repente, tem os pescadores de aquário, como diz o ditado, né? Começaram a ir atrás do fulano. Eu estava vendo uma estatística, não é do Brasil não, uma estatística a nível mundial, que as igrejas estão crescendo, mas crescendo com membros de outras igrejas. Que as igrejas tinham média de 13% de novos membros, agora está 1%. E essa pessoa então começou a dar ouvidos, e é alertada, dizendo: olha, isso aí não está certo, esse caminho não está certo, não é isso que Deus tem para você, não é esse o projeto de Deus. E a pessoa começou a deixar aquilo entrar na mente e no coração. Agora, continua crente, continua, mas em desespero, em aflição. Agora está fazendo tratamento. Agora está indo em psicólogo, psiquiatra. Porque palavras erradas geram aflição e desespero. Se é de Deus, a palavra de Deus traz paz. A palavra de Deus traz esperança. Deus corrige. O próprio Jesus, ele corrigia. E quando precisava, ele ia lá e dizia: olha, mas veja a história. Hoje ainda estava pensando a respeito daquela mulher que foi pega em adultério. E levaram diante de Jesus. E falaram: Jesus, esta mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que tem que matar. Os religiosos estavam entendendo tudo errado o reino de Deus, né? E o que Jesus disse? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora, ficou só Jesus e a mulher adulta. Agora Jesus entra com uma palavra dura para aquela mulher. Jesus começa a exortá-la dizendo: olha, eu estou perdoando os teus pecados. Não peques mais, mas eu não estou te condenando. Vai e comece uma nova vida do jeito certo. Então as palavras de Jesus, ao mesmo tempo que elas são fortes, que elas são de confronto com a nossa vida, mas são palavras que geram paz, que geram esperança, que geram um futuro maravilhoso. Então as palavras erradas irão trazer coisas erradas em nós. Quem sabe você está sofrendo com alguma coisa na sua alma, no seu interior. Quem sabe você está passando alguns conflitos dentro. Quem sabe conflitos até mesmo severos. Palavras erradas estão sendo colocadas dentro de você. Por isso é necessário ouvirmos as palavras certas. Por isso nós temos que cuidar aonde nós vamos, o ambiente que frequentamos, quem nós ouvimos, porque palavras certas geram fé. Aquele homem estava no lugar certo, ouvindo a pessoa certa e ouvindo a palavra certa. E a palavra de Paulo gerou fé. Paulo olhou dentro dos olhos daquele homem e viu que tinha fé, e disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E o homem saltou e começou a andar, e o sobrenatural de Deus se manifestou naquele lugar. Vamos ficar em pé neste momento. É noite de milagres. É noite de sobrenatural.
É noite de quebrarmos o ciclo, é noite de rompermos os nossos limites. É noite de vivermos o que jamais vivemos, é noite de conquistarmos o que jamais conquistamos. É noite que nos está capacitando para colocarmos os pés em caminhos que jamais colocamos. É noite que o Senhor está nos dando graça para irmos mais longe do que imaginamos que iríamos. De ajudar mais pessoas do que imaginamos. De tocar mais corações com a palavra do que já imaginamos tocar. É noite do sobrenatural. É noite do sobrenatural.